Olá, prezado aluno, prezada aluna, estou de volta, como prometi, neste vídeo 2 da aula 6 da nossa matéria de introdução ao estudo da teologia. E nós vamos refletir sobre as várias teologias do século XX com as suas características. É claro que não todas, como falei no vídeo passado, mas as principais. Por exemplo, a primeira é a teologia dialética. Teologia dialética. Em 1919, um jovem pastor de uma pequenina igreja da Suíça escreveu um comentário tão radical que certo escritor disse que Karl Barth pegou uma carta escrita em grego do primeiro século e transformou em uma carta urgente para o homem do século XX. Bem, um teólogo católico disse que esse comentário aos Romanos foi uma revolução copernicana na teologia protestante que acabou com o predomínio do liberalismo teológico. Ele foi, de fato, uma bomba que Barth lançou no cenário contemporâneo. Bem, isso aí já é uma crítica. Por um lado é um elogio, por outro é uma crítica. Por que é uma teologia dialética? Barth, com a sua carta aos Romanos, ele ganhou muita notoriedade. E a influência de Karl Barth, nessa nova era da teologia é enorme. Ele transformou a teologia do século XX em chamada teologia da crise. E foi ele quem dominou o ambiente teológico, formulou os problemas e apresentou as hipóteses de maior relevância. Então é um teólogo que produziu um impacto muito grande na teologia protestante do século XX, que todo teólogo do nosso século, se quiser estudar teologia a sério, pode se opor à teologia ou acolher suas ideias, mas não pode jamais ignorá-la, se quiser conhecer a situação teológica da teologia contemporânea. O que havia nesse comentário do pastor Barth, era um pastor de igreja, que sacudiu os alicerces teológicos do século XX? Quais foram os princípios que Karl Barth apresentou e que se converteram no legado de uma nova teologia? Harvey Cohn, aluno de Dr. Cornelius Van Til, esboça alguns princípios que emanam do comentário da carta de Karl Barth aos Romanos. Bem, o comentário de Karl Barth introduziu um novo método de explicar a teologia. E esse novo método de estudar ou de explicar a teologia chamaram de dialética. Bem, você já deve estar pensando que dialética é diálogo, né? O comentário de Barth produziu assim esse método, a dialética. E esse termo ficou rapidamente conhecido nas obras de Barth. Ainda que ele tenha tomado por empréstimo do teólogo existencialista Søren Kierkegaard, que havia dito que toda afirmação teológica era paradoxal, não podendo ser sintetizada. E Kierkegaard afirma que o homem devia somente conversar ou conservar
ambos os elementos do paradoxo. O paradoxo é aquele que é contraditório. É como talvez Hegel diga que há uma tese e uma antítese. Não se descarta na dialética um ou outro, mas os dois podem colaborar. Nós sabemos que no Ocidente as ideias elas são substituídas abruptamente, quer no campo religioso, quer no campo político, enfim. A dialética ela mantém junto aí os elementos paradoxais. E tal conceito influenciou muito a teologia barthiana. De maneira que isso é perceptível no comentário do seu comentário à Epístola de Paulo aos Romanos. Então, não querendo nos aprofundar muito, porque esta matéria de teologia contemporânea, história do pensamento cristão contemporâneo, vocês vão ter nas disciplinas, quer dizer, na grade curricular do curso de bacharel em teologia. Isso é apenas uma introdução. Portanto, a própria natureza da revelação, segundo Barth, é um paradoxo. Deus está oculto, o Deus que está oculto é o Deus que se revela. Conhecemos a Deus e conhecemos o pecado. Não é? Conhecemos a Deus e conhecemos o pecado. Todo homem é escolhido e também reprovado em Cristo, é o que diz Barth. O homem é justificado por Cristo, mas ainda é pecador. Certo comentarista observou que, segundo a teologia dialética de Barth, a revelação que vem de cima para o homem, ao encontrar a contradição do pecado e a própria finitude humana, só pode ser assimilada pela mente humana como sendo um paradoxo. Então vocês já viram aí, nessa breve reflexão sobre a teologia dialética, o que expõe Karl Barth. E muito mais ainda vocês verão nas disciplinas, né, do curso de bacharel em teologia. Muito bem, saindo da teologia dialética, vamos aqui para a teologia existencial. E um dos teólogos mais influentes do século XX, da teologia existencial, foi Rudolf Bultmann, que viveu no período de 1884 a 1976. Se destacou com seus escritos históricos e interpretativos sobre o Novo Testamento. Portanto, ele foi durante muitos anos catedrático na Universidade de Marburg, na Alemanha. Segundo Bultmann, a tarefa da teologia é de descobrir um conceptualismo. Bem, isso é um termo da filosofia que vai dizer lá nos primeiros séculos que o conceptualismo é a mantença juntos do realismo e do nominalismo, daquilo que é real e daquilo que é tangível, é particular, porque havia uma tendência muito grande de se separar na Idade Média, né, o realismo, uma tendência dicotômica, platônica, o transcendente do imanente, a fé da razão, né? Então, o campo fenomenal do campo luminoso. Portanto, Bultmann diz que a tarefa da teologia é descobrir um conceptualismo cujos termos pudessem aproximar a mensagem do Novo Testamento e a cosmovisão moderna, em correspondência pessoal. Ele sempre afirmou sua intenção proclamar uma mensagem contextualizada. Ele se referiu certa vez a uma senhora que retornou à igreja depois de muito tempo afastada por causa da leitura de um de seus livros.
Ora, isso não acontece? Quantas vezes nós podemos ver testemunhos, depoimentos de pessoas que leram uma obra e através daquela obra, o autor, como instrumento de reflexão da Bíblia, pôde alcançar uma outra pessoa ou outras pessoas. Então a teologia existencial é de Rudolf Bultmann. Ele apoia-se num esquema interpretativo existencialista bastante influenciado por um filósofo também chamado Martin Heidegger, seu colega na Universidade de Marburgo. E Bultmann passou a sua vida lendo o Novo Testamento, como se fosse um documento heideggeriano, e se valendo de métodos histórico-críticos para eliminar do texto os elementos resistentes ao sistema filosófico existencialista. E Bultmann fez uma palestra em 1941, numa conferência para pastores que posteriormente foi publicada, o Novo Testamento e a Mitologia. A tese de Bultmann era a seguinte: a humanidade contemporânea, que se acostumou com os avanços da ciência, não pode aceitar o conceito mitológico de um mundo expresso nos escritos bíblicos. Portanto, de acordo com Bultmann, a concepção do universo do Novo Testamento é mítica. Quero dizer para você que o mito não é algo que não existe. O mito é um conceito antigo de visão de mundo, da visão de Deus, da visão do homem, tá? E para explicar tudo isso, os antigos se valiam do mito, que é uma linguagem antropológica. Não é que não exista. Mito no conceito moderno é aquilo que não existe, tá? O universo é considerado como dividido em 3 andares, segundo Bultmann, que é a concepção dele de universo do Novo Testamento. No meio se encontra a Terra, sobre ela o céu, abaixo dela o mundo inferior. O céu é a morada de Deus e das figuras celestes, os anjos. O mundo inferior é o inferno, lugar de tormento. Mas também a Terra não é só lugar de se acontecer o mal, mas é lugar também de que acontecem coisas no natural e cotidiano, de previdência, do trabalho, né? Que conta com uma ordem e lei. É também o cenário. Aí Bultmann valoriza muito a natureza, valoriza muito a existência humana. Diz que o mundo é um cenário do atuar dos poderes sobrenaturais de Deus e de seus anjos, e até mesmo de Satã e dos seus demônios. Os poderes sobrenaturais, segundo ele, os poderes sobrenaturais interferem nos acontecimentos naturais e no pensar e querer e agir do ser humano. Milagres não são nada raros, Satã pode lhe incutir pensamentos malignos, mas Deus pode dirigir seu pensar e querer poder fazê-lo ter visões celestiais, fazê-lo ouvir a sua palavra exortadora e consoladora. Pode presentear-lhe a força sobrenatural do seu espírito. Muitos acham que Bultmann era um teólogo que não cria em Deus, mas Bultmann era um crente, né? Tem uma obra fundamental dele, que é a Teologia do Novo Testamento, de Rudolf Bultmann, publicado pela editora Agnus, e vale a pena consultar. Bem, vamos caminhar com mais teologias, características. Além da teologia existencial, tem a teologia hermenêutica. Teologia hermenêutica. Essa teologia tem em muito a ver com a forma de pensar
de expoentes do período que cada um deles compreendeu seu modo de ver teologia. Em 1954, Ernst Fuchs publicava um livro com o título Hermenêutica. Em 1959, Gerhard Ebeling pronunciava uma conferência, várias vezes repetida sobre a palavra de Deus e hermenêutica, que revelava uma profunda consonância com a reflexão de Fuchs, e escrevia também o denso verbete hermenêutica, incluindo na terceira edição da Enciclopédia Teológica Religion in Geschichte und Gegenwart. São palavras alemãs. As duas primeiras edições não traziam este verbete. Em sua introdução a um livro americano que abordava esse novo âmbito de reflexão teológica, hermenêutica, como significativo título, A Nova Hermenêutica, em 1964, por James Robson, ele escrevia: depois disso, em 1959, o termo hermenêutica aflorou de repente em todas as partes. É o que esse teólogo americano escreveu em seu livro. Portanto, nós no próximo vídeo, eu e você estaremos refletindo, dando continuidade aqui às teologias do século XX. São as principais, tá certo? Então no próximo vídeo, que é o 3, nós daremos continuidade a esta reflexão das teologias do século XX, as principais com as suas diversas características. Até lá, um grande abraço.